Livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel S. Goldsmith. O mundo do sentido material e o mundo do discernimento espiritual. Quando o Mestre disse, meu reino não é deste mundo, João 18:36, ficou implícito que existem dois mundos, mas a verdade é que existe apenas um mundo. Deus fez tudo o que foi feito, e tudo que Deus não fez, não foi feito. Como Deus é o Espírito, o único mundo é um mundo espiritual, e o único homem é o homem espiritual. Então, o que o Mestre quis dizer quando ele disse que seu reino não era deste mundo? E o que queremos dizer quando falamos de dois mundos, como ensinado no Caminho Infinito? Primeiro de tudo, queremos dizer que existe apenas um mundo, e ele é espiritual. O outro mundo é o conceito materialista que nós mantemos desse mundo espiritual. Não é realmente um mundo, tanto quanto o mundo dos loucos não é um mundo real. O mundo dos loucos é um mundo vivido dentro da mente, um mundo imaginário que eles conceberam. Ele não tem existência externa, assim como também não tem o conceito materialista do mundo que todos nós aceitamos como tendo uma existência separada da mente. A prova disso é que, através do desenvolvimento do discernimento espiritual, nós somos capazes de ver o mundo como ele é, de ver o conceito materialista evaporar e, em seu lugar, eis um mundo de harmonia. O ser humano vive um mundo de sentido material, e isso significa que ele mede a vida em termos de montantes, pesos e graus. Ele atribui poder aos germes, boa potência para alguns germes e poder do mal para outros. Ele atribui poderes do bem a alguns indivíduos e poderes do mal para outros indivíduos. Ele está sempre conferindo poder a alguém ou alguma coisa. Toda a experiência humana é composta de uma combinação de bem e mal. Ele dá poder para todos os tipos de coisas externas a ele mesmo. Praticamente tudo de bom vem de outra pessoa ou alguma outra coisa, e praticamente todo o mal vem de alguma pessoa ou algo mais. Ele é o beneficiário ou a vítima. Raramente ele reconhece ter domínio e viver disso. Conforme homens e mulheres se transformam de um ensino ortodoxo para um místico, eles começam a reverter isso. Embora eles agarrem-se a muitos dos seus conceitos anteriores por muito tempo. Não só eles começam a dar mais poder a Deus e menos poder ao mundo externo, mas eles agora começam a dar poder a Deus sobre o mundo exterior. Eles se voltam para Deus como um poder sobre a doença, e praticamente todas as suas orações são para a cura ou para alguma forma de bem-estar. Por causa desta reversão, eles gradualmente começam a reconhecer que, embora o mal tenha poder, existe algo chamado Deus, ou verdade, que, sob certas circunstâncias, tem poder sobre os males deste mundo. Assim começa a busca por Deus. Durante essa busca, essas pessoas estão vivendo entre os dois mundos, o mundo do sentido material, no qual eles dão poder às pessoas, coisas e condições, e o mundo da consciência espiritual, onde eles começam a acreditar que há algo maior que os poderes externos do mal. É um volteio para a frente e para trás, vivendo parte do tempo no mundo que reconhece o poder da mente e da matéria, e parte do tempo vivendo no mundo de aceitar Deus como o maior poder dos dois. Meditação é o caminho para a liberdade. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima dos dois mundos, porque ninguém pode fazer isso, a menos que tenha uma revelação dentro de si. Moisés provou o não poder do faraó. Elias provou o não poder de seus perseguidores e o não poder da falta e limitação. Jesus
provou o não poder do pecado, da doença e da morte. Mas a realização desses santos, videntes, profetas e os professores não nos libertam. A grande verdade é que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios. Mas para você, é apenas estabelecer um caminho pelo qual você pode ser livre. Não pode garantir a sua liberdade. Você pode experimentar a saúde temporária e a liberdade temporária, mas isso não é a liberdade real. A liberdade pode vir somente de Deus e pode ocorrer apenas como uma atividade dentro de sua própria consciência. Alguns dos nossos alunos alcançaram sua realização de Deus e, através dela, sua liberdade, e eles podem ter tido a sensação de que eu fiz isso por eles, mas eu não fiz. Foi a capacidade de resposta de sua consciência. Tenha certeza de que, se eu tivesse feito isso por um, eu teria feito isso igualmente por todos. Seria a minha maior alegria ver todo mundo livre neste minuto, mas eu não tenho esse poder. A graça de Deus opera na minha consciência e depois cada aluno a recebe em proporção à sua própria prontidão. Por esta razão, alguns alunos têm experiências notáveis na primeira meditação e outros não, até 5 ou 10 anos mais tarde. Geralmente é uma experiência gradual, porque, sem preparação interna, é muito difícil receber a verdade em um vislumbre. Além disso, o choque é tão grande que a transição gradual na consciência deve ocorrer. Foi-me dado que o caminho estava naqueles momentos de meditação em que eu poderia estar quieto e receptivo à voz pequena e silenciosa. Então eu soube que essa era a maneira pela qual, finalmente, todos os que tivessem paciência suficiente para dedicarem-se à meditação poderiam ser libertados. Eu gostaria que você visse o que às vezes acontece com revelações repentinas. Eu tinha dado uma palestra em Vitória, Canadá, e estava a caminho da Califórnia para outra palestra. Eu peguei o avião para Seattle e, enquanto esperava no aeroporto de Seattle para pegar outro avião, uma ideia me impressionou como um trovão. Era tão poderosa que eu imediatamente comecei a escrever uma página e meia do que eu chamei Entre Dois Mundos. Isso foi há 12 anos. Cada ano eu revirei essas páginas, mas nada mais veio até ontem de manhã, em Maui, quando todo o segredo me inundou. Lembre-se, isso foi depois de 12 anos de espera. A meditação abre a consciência e prepara o caminho para receber a verdade na consciência. A verdade é que existe somente um universo espiritual, o reino de Deus, que é o mesmo na Terra como no céu. Como seres humanos, no entanto, não podemos contemplar o céu na Terra até que tenhamos desenvolvido as nossas faculdades espirituais. Se quisermos contemplar o céu na Terra, devemos desenvolver a faculdade espiritual do discernimento, que é algo totalmente diferente de qualquer uma das faculdades humanas ou dos sentidos físicos, nenhum dos quais pode testemunhar a verdade. A cura espiritual tem a ver com a faculdade de discernimento espiritual, pelo qual um indivíduo que o tenha atingido em alguma medida é capacitado a ver e declarar: Tu és meu filho amado, pelo qual eu me agrado. Nenhuma iniquidade toca a tua casa, a tua alma, mente ou corpo. Mas lembre-se, os olhos contradizem isso. As orelhas, o nariz, o paladar, o tato, tudo isso contradiz o sentido espiritual. Como pareceria tolo para alguém, num profundo sentido material, ouvir: Você e o Pai são um, e tudo que o Pai tem é seu. Nenhuma arma levantada contra você deve prosperar. Como isso seria absurdo para uma pessoa que está testemunhando todas as armas formadas contra o homem e vendo o quão efetivamente elas operam.
A pessoa que ascendeu ao ponto de habitar na consciência superior está vivendo em um mundo totalmente diferente. Lá, as armas que são formadas contra ela não podem prosperar, e os males que flutuam no ar não podem chegar perto de sua morada. Mas isso aplica-se apenas àqueles que residem na palavra.